Beleza, galera, tudo bom? Esse é o Pau na Máquina, podcast que a gente vai falar sobre esportes radicais. Tem aqui ao meu lado meu brother. Edu Esteves, instrutor e paraquedista. Eu sou o Max Borges, também sou paraquedista e empresário. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, é o Zé Luiz. Muito prazer estar com vocês. Agradeço muito a participação desse programa. O Zé, ele é piloto aqui, ele trabalha conosco, né? Sim. O Zé é piloto lançador, trabalha no grupo Aeroplay. E a gente vai ficar aqui batendo papo hoje para poder... Bacana, agradeço. Conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre sua profissão, sobre Bacana. quem você é. Ótimo. E, sinceramente, né, a gente não poderia ter convidado uma pessoa tão ilustre assim, tão querida por todos os paraquedistas. Eu acho que não deve Fato. ter nenhuma pessoa nesse esporte que tenha um tantinho assim, pela simpatia, pela disponibilidade que o Zé sempre tem lá para atender a gente, para responder as perguntas. Que às vezes são... As nossas chatices. Do tipo assim, né, o dia inteiro tá acontecendo o lançamento, mas tem sempre o cara que vai, mas qual que é a reta? Meu cara soltou 10 vezes, pergunta a mesma coisa umas 10 vezes. Assim, É eu assim acho mesmo. Eu acho que a paciência da pessoa, então, pro primeiro programa do Pau na Máquina, o Zé aí, um grande entrevistado, obrigado por ter Bacana. Eu que vindo agradeço. aí. Eu que agradeço estar com vocês aí. Nós temos aqui um monte de pergunta para te fazer. Tá bom. E Tranquilo. vamos lá então, beleza? Ótimo. Vai lá, Borjão. Zé, me diz uma coisa. Oi. Que ano que você começou a voar? Eu comecei a voar em 1987 em Guaratinguetá. Eu sou de Taubaté, sou filho de catarinense. Olha que legal. O pai é de Araranguá e a mãe de Tubarão, tá? Região do litoral de Santa Catarina. E eu já nasci no estado de São Paulo, sou de Taubaté. Comecei a voar em 87, fiz o meu piloto privado, na sequência fiz o piloto comercial. Parte teórica fiz em São Paulo, no antigo curso do Rui Nogueira, Tá. que era um sub da aeronáutica, que, só para você ter uma ideia, ele era mecânico de Gloster. Olha que loucura. Diz É. pra gente o que é Gloster, porque nem todo mundo sabe, Gloster né? Meteor, ele é um jato inglês, foi o primeiro jato inglês. Que ano foi isso? Eu tive o curso com ele em 87 e 88, Tá. parte teórica, de piloto privado e piloto comercial. E ele era mecânico da primeira turma de Gloster, Que legal. da que Força incrível. Aérea. Então foi uma pessoa que ajudou muito a gente, a formação teórica, de conduta. Então foi um exemplo, uma referência pra gente. Ajudou muito a gente. Quando você diz assim que ajudou muito, porque... Na formação. Sim, mas a nível mundial, falando assim, a gente fazia nessa época os mesmos critérios de tudo, sempre foi assim. Ou assim, aqui no Brasil é um pouco diferente que lá fora, lá é mais, digamos assim... Normalmente, na época era DAC. Sim. O DAC era um braço da Força Aérea. Há um tempo atrás, o DAC virou a ANAC. Então hoje, o que a ANAC procura, que é uma coisa muito válida, é se espelhar no FAA, que é o americano. Então eles usam a ideia do americano e tentam adaptar ao Brasil. Lógico, porque cada país tem sua característica também. Não dá Exatamente. pra gente simplesmente copiar o que tem lá de fora e fazer igualzinho aqui, que não vai dar certo. Querendo ou não, né, inventar a roda é mais difícil do que... Né, Pegar o que já funciona. Já pegar quem tá aí um Exatamente. pouco mais na frente que a gente, né, muito na frente que a gente. E a aviação da América é muito grande, né, em relação à América do Sul, né? Entendi. É muito mais... E me diz uma coisa, Zé, como é que foi, assim, a sua história na aviação? Como é que é o seu convívio lá no início e agora com a família, com tudo? Como é que a família e a aviação, ela tá junto aí na sua vida? Eu fico muito fora, tá? Acontece de eu vir a Boituva trabalhar 3 vezes por semana. Eu sou avaliador da ANAC em São José dos Campos, sou avaliador da ANAC também na Ares, que é uma escola do Vale do Dourado, em Bragança Paulista. E trabalho também na aviação executiva, Legal. tá? Aviação executiva eu trabalho em São Paulo, trabalho em Jundiaí e um outro avião de uma fábrica em Bragança Paulista. E no início, Zé, o que tua família achou? Vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu comecei a saltar de paraquedas, eu vim pra cá, e é normal do paraquedista que a família tenha medo, não tenha conhecimento. A gente colocou uma coisa aqui no Pau na Máquina, que um dos nossos objetivos não é só falar sobre os esportes radicais ou sobre o que acontece em volta, mas é um pouco desmistificar o medo e a falta de conhecimento, às vezes até a ignorância, né? A falta de conhecimento no sentido de ignorância das pessoas com relação a alguma coisa.
E na minha família, em qualquer família, é natural que as pessoas tenham medo, por exemplo, de que Uma eu seja resistência, paraquedista. né? Uma Isso, resistência. uma resistência. Aconteceu comigo também. Com você também? A minha mãe me incentivou a trabalhar com aviação, porque ela viu que eu gostava. A minha família tem eletrônica em Taubaté. Então é aquela coisa que passa de pai para filho, tá? Tanto é que essa loja está até hoje com meus irmãos. Legal. E paralelo a isso, comecei a voar. O meu pai julgava que era um hobby, Entendi. porque eu estava sempre com ele na loja e eu voava fim de semana. Só que a coisa foi invertendo. Eu comecei a voar mais durante a semana e ficar pouco no comércio. Entendi. Que é o que eu gostava realmente. Esse voo durante a semana que você dizia já era trabalhando ou treinando? Trabalhando. Que legal. Trabalhando. Era instrutor, né? Ah, Todo checador, ele é instrutor também. Você tem que ter a carteira válida. Entendi. Tá? Só que hoje não participo da instrução, mas eu sou avaliador da ANAC. Então, eu tenho que ter a carteira de instrutor válida Entendi. e estar adaptado, você está atualizado com o que está acontecendo. Só para não perder o gancho Pois disso não. aí, quais carteiras de avaliador, né? É avaliador ou examinador? O pessoal fala avaliador, examinador ou checador. Certo. Praticamente é a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa que chamam. E quais são as Diversas proficiências que você pode checar? Bom, eu posso checar o piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo, instrumento, multimotor. Nossa, que legal. Muita coisa. É bastante carteira. E me Nós diz já uma coisa. fizemos várias, também em várias oportunidades, piloto de linha aérea. Só que a ANAC, há uns 8, 10 anos atrás, tirou isso dos examinadores de escola. Entendi. Só os SPACs agora, que são os examinadores, avaliadores da ANAC mesmo, direto. Que podem fazer que esse podem tipo de fazer. avaliação. Não o examinador de escola, que é o meu caso. Entendi. Tá? E me diz uma coisa, Zé. O que te levou, quando você começou a voar, você tinha alguma ideia, sei lá, quando você começou com a parte comercial, com a parte de trabalhar com isso, Sim. você tinha alguma ideia de trabalhar com paraquedismo? Você imaginava isso? Como é que apareceu a questão de virar piloto lançador? E não só como apareceu, mas que trabalho isso deu? Ou seja, que estudo que tem que ter, que tipo de treinamento tem que ter, quanto tempo leva para você se tornar um piloto avaliador? Um piloto lançador. Lançador. Lançador de paraquedas. Tranquilo. As coisas mudaram. Antigamente tinha um curso que você fazia em escola homologada de LPQA, que é lançador de paraquedista de avião. Certo. E tem uma LPQH, que é de helicóptero. Tá. Essa habilitação foi extinta pela ANAC. Hoje funciona por endosso. Tá. Vamos lá. Era uma parte teórica no curso. Você fazia um treinamento prático e fazia o voo de cheque. Certo. Hoje, como é que funciona? Você tem que ter um mínimo de horas em comando. Você faz a parte teórica com um instrutor que seja lançador de paraquedista. Certo. Tá? Aí você faz 3 lançamentos duplo comando, ou seja, com instrutor, e 3 lançamentos solo. Tá. Após isso é feito endosso na civil eletrônica. Ai, que legal. Então, na não verdade, tem mais o curso. Não tem o curso. Você vai aprender com quem já faz isso, na Exatamente. verdade. Tem as duas, acho que os dois lados, né? Acho que tem talvez uma informação teórica menor, mas acho que a prática ela, talvez seja mais efetiva hoje do que era antigamente. Sim, o problema é o seguinte, quando tinha a parte teórica do curso homologado, era muito complicado você conseguir a aprovação daquele curso. Entendi. Então um copiava do outro, aí um não conseguia homologar, era 2 anos para homologar. Entendi. Então hoje ficou mais fácil. Se a pessoa tiver interesse, for piloto comercial, quiser fazer o curso, é só fazer essa situação de treinamento com um instrutor que seja lançador, e parte teórica, e a parte prática e o endosso na civil eletrônica. Entendi. E hoje, Zé, quantas horas de voo você soma assim ao longo de toda a sua carreira? Estou com 29.100 horas. Nossa senhora, acho que eu vou Senhora, pegar a bastante. calculadora. Ó, galera, vou pegar a calculadora por enquanto, não é possível. 29. vai Quantos fazer. dias dá isso, Zé? Vai fazer 37 anos, né? Em janeiro faz 37 anos que estou voando. Nossa, 29 mil horas. Eu fiquei curioso aqui, galera, e vou até fazer uma continha besta aqui. 29 mil dividido por 60, que vai dar... Não, 29 mil dividido por 24. Dividido por 30, que é o número de meses. Zé, é como se você tivesse voado 40 meses ininterruptamente.
Você pensa em pegar 40 meses da sua vida, você ficou dentro da aeronave 24 horas. É isso mesmo? Só divide 29 mil por 24, só pra gente saber quantos dias. 29 mil. Por 24. Você não vai acreditar. 1.208 dias. É como se ele voasse 24 horas seguidas por 1.208 dias. Praticamente são 4 anos voando sem parar. É isso aí. É bastante. Isso aí. Meu Deus do céu. Eu tenho voado na média de 1.000 horas por ano nessa faixa. Que legal, Zé. Então, se eu tiver a sorte de voar mais um ano, completa 30 mil. Que bom, que bom. Acho que vai ter, sim. Uma marca boa. Zé, me diz uma coisa. Você já voou fora do Brasil? Voei. Voei Uruguai, voei Argentina, voei Paraguai, Bolívia, Peru. Voei Venezuela. Curaçao, ali na região do Caribe. Tá. Né? Fui para o Panamá, Colômbia. Pelo que eu vejo, como você está aqui, eu já imagino a resposta, mas prefere voar lá ou voar aqui? Prefiro voar no Brasil. A terra da gente É eu sempre prefiro. mais legal, eu também. Eu prefiro. gosto Apesar daqui. de lá fora ser mais fácil, muitas coisas serem mais fáceis, Certo. aqui no Brasil eu acho mais interessante. Voei 5 anos na Amazônia, inclusive. Tá. Mapeamento e táxi aéreo na Voo Amazônia. e família você prefere no Brasil? Ou vamos pensar só no voo? Tá. Por que eu estou perguntando isso? Pois não. Porque eu já tive algumas oportunidades de ir para fora do Brasil, de trabalhar Tá. fora do Brasil. E eu não aceitei nenhuma delas. E o Tá. principal não era porque eu achava que ia ser pior do que aqui. Mas eu sou um cara que sou muito ligado na minha família. Então não queria estar longe de A todo gente mundo. sente falta, é. Então, A gente você acha pode que isso até- pesa ou se não dá para excluir Sim. essa possibilidade, mas você acha que voar no Brasil é mais legal do que voar fora do Brasil, nos Eu lugares prefiro. que você voou, mesmo indiferente dessa questão Eu prefiro. da família? Eu Legal. prefiro. Prefiro voar no Brasil. Mas a nível de pagamento, assim, Tá. de remuneração, o que seria melhor? Bom, isso varia bastante. Eu tenho bons empregos no Brasil com salários bons. Entendi. E tenho empregos maravilhosos fora do país também. Aí vai do seu objetivo. Entendi. É como o paraquedismo que vocês convivem. Você tem grandes oportunidades fora do país, Sempre. você sempre volta. Paraquedista tem. Paraquedista tem É a sempre. mesma coisa. Às vezes você sabe fazer um caixa e volta. Porém, aqui a aviação acontece muito isso. É muito sinuoso, né? Ah. Oscila muito. Tem hora que tá bom, tem hora que piora, melhora de novo, piora. Tem que se adaptar. Eu acredito, Zé, que nas duas profissões, né, falando profissionalmente, do paraquedismo Sim. e do caso do piloto, são profissões mais raras, em que a gente tem mais gente procurando profissional e menos profissional no mercado. Sim. Então eu acredito que são duas profissões que a gente sempre vai ter trabalho. E acho que a Sempre gente vai vai ter. acabar escolhendo que tipo de trabalho a gente vai querer fazer. Exatamente. O que acontece Mas o que eu comigo. entendo é que são profissões que a gente sempre vai ter trabalho. Sim. Só vai escolher o que a gente gosta mais. Sim, Exatamente. não, com Você com tem certeza. que estar onde você se sente bem. Agora, você estando fora do país, eu acho que é um pouco pior. Tá. Entendeu? A gente que é mais ligado à família, preocupado com os pais que já são idosos, né? Lógico. Então você quer estar perto. Ou mesmo Ou quando mais ainda não próximo. eram, quando você começou não eram idosos, mas a Sim. gente sempre se preocupa, acho que é Sim. natural a E gente foi se preocupar legal, com os pais. foi né? legal voar fora do país. Legal. O Uruguai é muito bom, o litoral da Colômbia é maravilhoso, o Caribe, não tem o que questionar, né? E me A diz selva amazônica também é muito interessante. E me diz uma coisa, Zé. O trabalho no paraquedismo, Sim. tá? Quando que começou, como que aconteceu e o quanto você gosta disso, de estar lançando? Eu gosto bastante, porque o que acontece? Na aviação geral, a gente procura fazer o trabalho o mais profissional possível. Então a gente tenta passar esse profissionalismo para o paraquedismo. Tá? Perfeito. Então, como é que aconteceu o paraquedismo para mim? Eu era instrutor de Pindamonhangaba, na época, Tá. e o finado Nelson tinha o Skylane, e ele me deu o curso de LPQA. Na época não existia ainda o curso homologado. Certo. A ANAC aceitava, no caso era DAC ainda. Tanto perdão. é que piloto privado podia fazer Podia. lançamento, né? Podia. Teria que ser piloto privado, com 100 horas já estava valendo. Aham. Aí o que aconteceu? Nessa época do DAC não existia o curso homologado ainda. Então o Nelson, que era de Rondonópolis, ele me deu o curso de LPQA e comecei a lançar em Pindamonhangaba. Só que isso foi em 2004, 2006, por aí. Aí eu parei.
Aí fui para a Amazônia, trabalhei na Amazônia. Quando eu voltei para São Paulo, em 2010, entrei na Fretax, que hoje é Farfan. Tá. Fretax era um táxi aéreo de referência no Brasil. Eles tinham a base em São Paulo, BH, Recife e Belém. Eu fui instrutor da base São Paulo. E na época, o Zé Henrique, que é o dono da antiga Fretax, ele começou a voar paraquedismo em Boituva. Aí tornou-se Farfan. Só que o que aconteceu? Por que eu saí da empresa? Porque ele tinha a base BH, como eu falei para vocês, acabou o malote de banco. Acabou a base BH. Certo. Acabou a base Recife. Ficou São Paulo e Belém. Tá. Passou muito tempo, eu percebia, todo mundo via que Belém voava muito e São Paulo cada vez menos. E toda hora ia um avião de São Paulo para Belém, porque é onde tinha demanda. Lógico. Tá, uma hora vai acabar a base de São Paulo. Uma hora eu vou dia acabou a base de São Paulo. Uma hora eu vou ficar longe de São Paulo, eu vou ter que ir para Belém, ou vou ter que sair da empresa. Ô Zé, isso Oi. é uma coisa importante a gente tá falando, porque para quem tá vendo lá, não sabe o que era esse malote de banco, né? Porque vocês não sabem que o cheque tinha compensação. Então, Sim. o cheque tinha troca entre estados. Se era um cheque de São Documentos, Paulo papéis. e o cara era de Belo Horizonte, tinha que levar para lá para fazer a compensação. Não Exatamente. existia Pix, nem TED existia nessa Não. época, né? Não Tudo a tinha. compensação, realmente, ela era feita no papel com papel, né? E a maneira mais rápida era avião. Tanto é que malote bancário era no Brasil inteiro. Tá? E aí o que aconteceu? Qual foi o próximo passo? Aí o que aconteceu? O Zé Henrique acabou com a base de São Paulo e eu tinha um convite do Renatinho para trabalhar em Boituva. Tá. Eu comecei a voar em Boituva, lançando o cara, era a Ossa Golf Eco e a Ossa Golf Yankee. Em 2011 eu comecei a vir para Boituva. E aí em 2012 o Zé Henrique decidiu terminar com a base de São Paulo, acabar com a base de São Paulo e deixar tudo em Belém. Tudo bem, é uma questão de opção. É Lógico. empresário, não tem o Lógico. que questionar. Opção Aí comercial, né? ele me convidou, você vai voar em Belém pra gente? Fazer, você me desculpa, aprendi muito com vocês, agradeço, mas eu prefiro ficar em São Paulo. Eu já trabalhei muito tempo fora, a Amazônia eu voei 5 anos, então eu quero ficar mais próximo de casa. É isso que aconteceu. Por isso que eu estou em Boituva, que eu gosto da área. Entendeu? Deixa eu fazer a pergunta pessoal. E é um pessoal que, assim, normalmente você vê pessoas felizes entrando no avião. É isso. Você não vai é ver isso. gente Mal-humorada, estressada, brava. xingando, entrando na avião. Ninguém vem Acontece, saltar mas e é um raro, cara triste, né? é um fato isolado. Então, aquela energia boa das pessoas ali, uma sacanagem, né? Um comentário que um faz, outro dá risada. Então, isso alivia a atenção da gente. Legal. Tá? Nunca pensei por esse lado. É. Eu trabalhando com um restaurante, né, trabalhando em hamburgueria, isso acontecia muito. Eu dizia, as pessoas não saem de casa para comer, porque elas estão bravas. Elas saem para fazer alguma coisa legal, para dar uma volta, para Diferente. passear. Exatamente. Então elas sempre vêm com uma energia boa. Lógico que na grande maioria, né? Sempre tem Sim. exceção. Mas eu nunca pensei por esse lado. Que Mas no voo de lançamento de paraquedista, a energia é sempre uma energia positiva, uma energia É melhor. boa. melhor Agora trabalhar. tem uma pergunta que é interessante. Pois o não. que te estressa nessa operação? Tipo, Eu acho que o que estressa é a última do dia. a última do dia. Às vezes você está com um horário contado para o pôr do sol, aí você chega no embarque e as pessoas não embarcam. Ou tá faltando um, ou tá faltando dois, e você fica olhando no relógio, e os caras não vêm, não vai dar tempo. É isso que estressa praticamente. Tempo ruim fechando, Agora eu né? vou tocar no assunto, um assunto que eu sei que quando vem aquele cheirinho desagradável, como é que é? Uma questão de educação das pessoas, peidosfera, né, né? bicho? Uma questão de educação, né? É 8 mil pés, mais ou menos, Tem né? que fazer, tem que abrir a janelinha e... Na verdade, eu vou Aguardar, né? eu vou só complementar a pergunta. Não é do Edu. legal. Na verdade, não é nem complementar, é só explicar para quem não tá, para quem tá de fora e não vive o paraquedismo, né? Sim. O que acontece? Quando a gente vai saltar de paraquedas, todo mundo sobe. Tem os passageiros que não são paraquedistas, que não têm o hábito de subir Sim. no avião, de voar no avião. E aí, quando a gente chega numa certa altitude, aí acima de 8 mil pés, a pressão atmosférica ela tá menor. Muda totalmente. Ela muda totalmente. Muda Então ela está totalmente. menor fora do corpo e maior no corpo. Então a gente tem a tendência de às vezes soltar algum gás, alguma coisa. Sim. E aí diz a educação que a gente deve
controlar isso, mas muitas vezes o passageiro está nervoso, nunca subiu, nunca saltou, mas tem gente que é sacana também, tem gente que é sacana, e aí faz parte, jeito, acho que entendeu? eu, na verdade, não chego a me incomodar com isso, porque acho que faz parte, principalmente da galera que nunca saltou. Querendo ou não, né? Tem que fazer. Dependendo do que o cara fez no dia anterior ou naquele dia de manhã, né? Os gases eles se expandem realmente e fica. Eu já soltei algumas vezes, eu não vou nem falar que não, porque a galera sabe que eu já soltei. E eu, como eu parei de tomar cerveja, isso aí pra mim praticamente zerou, nunca mais eu tive problema, né? Então, agora, uma coisa que é muito séria, que as pessoas não levam em conta. Vamos supor, você tem um grupo que vai embarcar na aeronave, você não sabe nem quem são. Lógico. Você chegou no embarque, você acabou de lançar, pousou, foi para o embarque, está aguardando para chegar outro grupo. O pessoal começa a embarcar, alguns fazem um briefing lá fora e entram na aeronave. Ninguém te fala o que eles vão fazer. Entendi. Não fala quantos grupos são, se é um grupo só, se são 3 grupos. Entendi. Eu tinha até colocado essa pergunta mais para frente para fazer para Isso você, é muito Zé, mas sério. como você entrou nela, o que a gente... Deixa eu até ver aqui como eu tinha colocado, mas na verdade tem a ver exatamente com isso, que é que tipo de postura, né, você não gosta que os paraquedistas tomem dentro do avião, que possam te tirar do sério, e na verdade como fazer para resolver isso. Acho que isso que você está falando vai de encontro ao que eu acho ia te que isso aí perguntar é mais para frente. interessante, porque todo o pessoal que vem saltar em Boituva, eles são agregados ou fazem um certo contato com uma escola. Lógico. Ele vai saltar pela escola radical, vai saltar pela queda livre. Então, eu acho que seria bacana ter essa informação pra gente. Não só o número de pessoas que vão soltar no avião, mas o número de grupos. Agora uma pergunta Por causa do CG da que aeronave. sempre ficou na minha cabeça. Por Pois não. que mesmo que a gente não fale alguma coisa, que seria o ideal, né, essa comunicação, é sempre importante perguntar quantos tandens tem? Por que assim, o tandem, tipo, eu sempre vejo assim, pode não se falar nada, mas o piloto sempre vira para trás e fala assim, quantos tandens? Não, isso é somente para passar o manifesto pro cara do rádio. Porque ele Tem vai... 15 a bordo, 13 velames. Para ele poder fazer os descontos. Para ele, Porque quando daí ele cada conferir tandem- os velames descendo, ele contar os 13 velames, por exemplo. Deixa eu, Então, só, por isso. deixa eu só colocar um aspas aqui, para quem não sabe. O que o Edu acabou de perguntar é quantos saltos duplos vão ter. O que a gente, paraquedista, chama de tandem, de piloto tandem ou de salto tandem, é o salto duplo. Para você que é leigo e não sabe nada sobre paraquedismo, o tandem é o salto Isso, duplo. é pra o fazer salto a que vem contagem. passear É que a e salta palavra- com alguém. Isso. É que a pra fazer a palavra contagem. tandem, né, trazida do inglês, é tudo que você faz em duplicidade, né? Aquelas motos que tem, Não, mas aquela eu só expliquei pra galera que não garupa conhece, é só Não, tranquilo. sim, não, tá tudo certo, tudo certíssimo. O avião tandem é um piloto na frente e outro atrás. Aham. Esse é o avião tandem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, Zé, com relação também ao aprendizado de ser lançador e a trabalhar com isso. Pois não. Eu conversei com alguns pilotos e alguns acham que o ideal seria que um piloto fizesse pelo menos um curso de paraquedismo, tivesse conhecimento Sim. maior sobre paraquedismo, que isso facilitaria para o trabalho dele. E outros pilotos acham que não, acham que que o conhecimento que ele tem sobre aviação e sobre pilotagem em si não requer nenhum tipo de conhecimento sobre o salto de paraquedas em si. Qual a tua opinião com relação a Eu isso? acho que é importante você conhecer. Tá. Porque você tem que conhecer o assunto, saber com que você está mexendo, saber o que vai acontecer, Entendi. tá? Você não pode simplesmente dar a luz verde lá, a pessoa vai saindo, desce e acabou. Não, você tem que imaginar o que a pessoa vai fazer, você tem que imaginar o procedimento da pessoa, o que ela vai fazer em caso de emergências. É bom você conhecer, Lógico. tá? Entendi. Eu já Você aprendi já- muito aqui. Você já saltou, Zé? Eu não saltei, mas eu sei como funciona todo o Tá. equipamento. Todo o processo. Todo o entendi. processo. Saltaria? Inclusive, esses dias, eu estava pensando sobre as 3 argolas. Tá. Saltaria e se não, por que não? Eu posso saltar, não tem problema. Sendo Nunca, com... nunca ninguém te ofereceu essa Não, já ofereceram, só que Aham. o que acontece? E, normalmente eles convidam para saltar. Aí você fala assim, tem que ser durante a semana. Aí se é durante a semana, não tô aqui. Ah, entendi. Aí chega É sexta-feira, muito mais vira por uma correria. questão prática de tempo do que de outra É. coisa. O que você ia falar do 3 argolas, Zé? Então, eu estava lembrando da ação das 3 argolas Tá. do equipamento. Até me contaram sobre essa história. Então é bom você conhecer tudo que você convive. Tá? Sim. Pra- A mesma coisa, o wing suite. Poxa, é uma coisa interessantíssima, né? Você Toda sabe, hora Zé, tem.
wing. Isso até falei num outro que a gente gravou, que o sistema Três Argolas foi uma das coisas que transformou o paraquedismo num esporte muito mais seguro, além do DAA. Porque eu comecei numa época que não existia nem 3 argolas. Não tinha ainda. E não tinha, mas tipo, Tava começando. sabe aquela história que assim, hoje em dia as coisas elas acabam vindo muito mais rápido pro Brasil. Sim. Né? É. Em 91, as coisas novas lá não chegavam aqui. Você não conseguia ir lá e buscar a hora que chegava, era uma né? dificuldade. Então, assim, eu comecei a saltar com paraquedas redondo, que era paraquedas Caramba, que oriundo. Você deve conhecer, sabe quem era? Sim, O sim. Djalma de Americana, que lançava... Já ouvi falar. o Eu Djalma. não cheguei a conhecer. Tá? Então, assim, eu comecei numa época que não tinha DAA, não tinha... Tinha um dispositivo que chamava FXC, que era FXC. um barométrico. Esse eu não conhecia. E ele era por mola. Era Olha mecânico. Então ele puxava o pino mecanicamente. Ele tinha um altímetro Caramba, interno. entendi. Então era isso. O altímetro então, assim, disparava. exatamente. Então o 3 argolas foi o dispositivo que realmente mudou. Porque a grande dificuldade que os paraquedistas tinham era tipo dispensar aquele paraquedas com problema, Sim. com rapidez e eficiência para poder passar para o próximo, para você não mandar o paraquedas e ter um enroscar e qualquer coisa. Verdade. Então, mais que o DAA, o 3 argolas foi a grande evolução. E da onde ele veio, o 3 argolas, que você ia falar? Então, eu achei interessante, estava lembrando sobre ele. O Terror me falou sobre essas 3 argolas de equipamento. Ele contou da Conversa- carroça, não? Não, da carroça não. Como é que é a história da carroça? O lance da carroça é o seguinte, o cara da Vector, que fabricava os equipamentos Vector, ele era do interior dos Estados Unidos. Tá. E os carros de boi, eles eram conectados aos bois por um sistema 3 argolas. Então, como Caramba. o boi, ele era Olha só. um bicho um pouco menos inteligente que um cavalo, quando ele desembestava, você não parava ele de jeito nenhum, porque ele era muito mais bruto. E o único jeito de você conseguir era desconectando realmente a carroça daquele conjunto de boi, para que você pudesse travar e frear a carroça. Então, ele lembrou desse sistema, que era um sistema muito simples, né, que ele tem um sistema de eficiência, né, como se fosse um sistema de Sim. roldana, né, então a média com a grande é onde tem toda aquela tensão. Quando passa da média para pequena, ele atenua em 20, 30 vezes a fixação do cara no equipamento, né, o paraquedas com o equipamento. Por isso que segura tudo aquilo é um Sim. loop, é simplesmente uma cordinha que mantém tudo aquilo fechado, né. Legal, hein? Muito legal, né? Então é muito interessante. É essa interessante, história aí. eu gosto de conhecer isso. E o sistema 3 argolas, para quem não conhece, é o sistema que a gente usa para desconectar o nosso paraquedas principal. Acho que essa é a grande segurança que o Edu está falando. Se você tiver qualquer problema com o principal, você consegue desconectar ele, se livrar dele, jogar ele fora e abrir o reserva com tudo limpo, com tudo perfeito, ou seja, começando de novo, né? Acho que essa é a coisa mais incrível que eu acho que tem no nosso equipamento. É bacana. Em outros esportes, quando a gente, se tiver de moto, você cair, você caiu. Sim. Não tem o que fazer. É. Se você bater de carro, você bateu. Acho que no paraquedismo, se você tiver qualquer problema com o equipamento, você simplesmente desconectar ele e abrir um equipamento novo, é incrível. Acho que Você é uma tem experiência que toda a é chance do sensacional, mundo, né? A gente está falando de paraquedas, eu queria até aproveitar. A Pois gente não. percebe que alguns pilotos voam com paraquedas e outros pilotos não voam com paraquedas. Uma delas é assim, primeiro, já aconteceu de você ter que usar, e o que você acha de quem não usa, tipo, fazendo a sua operação, e o que você acha da operação do paraquedismo, se ela é segura para quem está pilotando ou se tem algum risco envolvido e tudo mais. Entendi. O negócio é o seguinte. Eu acho interessante usar o paraquedas. A Radical, a Aeroplay, ela fornece equipamento pra gente. Então, eu uso. Tem piloto que não gosta de usar porque, incomoda. Pô, se adapta, né? Não é a coisa mais maravilhosa do mundo você ficar ali 8 horas numa cabine do avião com paraquedas nas costas. Mas é segurança. Perfeito. Já aconteceu aqui, na época do final do Renato, e um paraquedista batendo no profundor do Carava, e eu acho que foi o Yankee, travou o comando, travou o profundor. Nossa senhora. Ele pousou aqui, quebrou o avião, mas não morreu. Mas Entendi. poderia ter morrido, também não tinha um paraquedas. Teve que pousar com a aeronave na pista aqui em Porque não Boituva. tinha opção. Não tinha opção. Entendi. Um paraquedista que estava junto na aeronave ficou e ajudou ele a pousar. Porque não tinha como ele segurar o manche sozinho. Por causa da pressão. Travou o comando. Que loucura. Ele veio aproximando com o Carava, dando motor, tirando motor, compensador. E ele deu sorte de não ter perdido o profundor.
Só travou o comando. Se tivesse perdido o profundor, eu não teria o que fazer. O que travou o profundor foi aquela pontinha do Aquela estabilizador. pontinha, o cara exatamente. bateu lá, né? Bateu lá na ponta do profundor. Que é um pedacinho que fica ali meio que, né, saliente e o profundor trabalha aqui. Exatamente, assim, né? O movimento é atrás daquela peça. Nunca, ele amassou ali. Eu nunca tinha. Eu fiquei imaginando o que poderia ter causado aquilo que o Renato sempre me contava. Foi justamente lá. E aí eu falei, só pode ser aquilo, porque foi aquilo lá. ali amassa e aí realmente ele trava a movimentação do profundor. Foi ali. Zé, deixa eu deixar. Ele não respondeu se ele já utilizou alguma vez o. Não utilizei, Não, graças a Deus. não. Não quero ver a cor do velame. Sei Ótimo, que ele ótimo. tá ali, tá dobrado, tá válido. O pessoal dobra ele a cada 6 meses. Ainda dentro do paraquedas ali, o que poderia acontecer na operação que resultaria em ter que usar o paraquedas assim, fora uma pane estrutural que a gente sabe que tem um problema no avião, perdeu um pedaço, Só um paraquedista batendo mesmo no profundor. Legal. Só Então, isso. ou seja, Só o risco isso que é vai pequeno. travar. É O risco muito pequeno. pequeno. Que legal. Tanto é que no mocap o pessoal coloca não saltar para cima, né? Tá Saltar escrito. para baixo. E o pessoal, já vi gente saltando para cima. Eu já saí pra cima, Zé. Já? Quando eu era aluno, no começo do meu salto, uma vez eu estava de costas, Sim. para a parte da frente do avião, eu saí um pouquinho para cima, e aí a pontinha do comando aerodinâmico Que beleza. Bateu no capacete, assim, ó. Deu um Raspou. toquinho no capacete. Deu um totozinho. Não no profundor, mas na asa, o comando aerodinâmico da asa. Deu um toquinho no meu capacete. Eu saí fazendo força para cima e para trás. Aluno, você sabe que sempre faz besteira, né? Então. Aluno é imagem do cão, né? Tem Já esse sabe, problema. né? Então, Mas eu sei como está o equipamento, sei usar ele. Lógico. Só espero nunca precisar. Perfeito. Mas fora isso, eu já, assim, eu tenho um pouquinho de estrada aí, eu já vi algumas coisas, né? Sim. Eu já vi o stall do avião quando a gente vai sair de grandes formações, que geralmente quem Acontece. bate lá no profundor é o cameraman que está mais próximo lá que daquele stall. E há muitos anos atrás a gente tem uma história de uma abertura prematura na porta. De reserva também, né? Que aí ele pega e acaba ali abraçando o profundor, né? Pode acontecer. Aconteceu com a JP. Sim. E E isso ele- compromete o voo do avião? Ou em Compromete. algum momento Não, compromete. ele vai, entre aspas, assim, rasgar e o cara vai sair de lá? O problema é até onde até ele rasgar, vai acontecer muita coisa. Entendi. Entendeu? Ele pode embolar ali no profundor, no sistema de movimento ali e não sair mais. Ele pode até rasgar, mas ele pode ficar ali, enrolado. Atrapalhando e criando um arrasto parasita ali, Pode né? travar também. Travar o comando. Nossa. Zé, Oi. o Edu comentou que no começo da conversa, Sim. e é um fato, que os paraquedistas, a gente tem uma confiança absurda no seu trabalho. Que bom. E é verdade isso, é um fato. Acho que todo mundo, quando a gente sobe no avião, o pessoal pergunta, pô, quem é o piloto? A galera não entende nada de aviação, não entende nada de pilotar, na grande maioria, né? Não é todo mundo, mas a grande maioria não entende nada de pilotar, e sempre pergunta, quem é o piloto? E aí é comum que o pessoal diga, hoje é o Zé. Ai, que bom que o Zé tá aí. Que bom, né? Então a gente fica... você vê que existe uma confiança muito grande dos paraquedistas, de todo mundo com você. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu comentei que as pessoas têm muita confiança no seu trabalho, né? Quando a gente vai subir no avião, Sim. quando você está no avião, a gente tem uma confiança absurda. Eu queria saber como é a sua relação com a galera de staff, com o pessoal que trabalha no paraquedismo. Se você também tem uma confiança no Entendi. conhecimento deles, Ah, com da certeza. operação, Com certeza. no quanto eles se preocupam com a segurança da aeronave. Eu sou instrutor coach. Sim. Acho que o Edu tem 1 milhão de vezes mais experiência do que eu. E quando eu estou na aeronave, eu tenho uma preocupação muito grande com quem está na aeronave, com o centro de gravidade, com tudo isso. Eu tenho uma preocupação com o voo em si, enquanto eu estou na aeronave. Eu acho que se você percebe que as pessoas que trabalham na área também têm essa preocupação com o Tem. avião, não só com a parte do Aqui paraquedismo. nós temos grandes profissionais, temos muitas referências boas aqui em Boituva, tá? Então o que acontece? Sempre que eu estou na aeronave, eu verifico quem está no meu lado sentado. Aí eu já falo, seu chefe de cabine agora, hein? Que legal. Por quê? Eu não consigo ficar gritando, falando com todo mundo. Então eu peço para essa pessoa do lado transmitir a informação. Pode ser vento,
Pode ser... A gente já fez isso, Zé. Início de proa de reta, como vai ser a reta, entendeu? Entendi. Já aconteceu várias vezes de você indicar, o melhor ponto de espera é tal setor. Lógico, Tá. entendi. Comigo já aconteceu, de você virar para mim e dizer, Max, avisa do vento, porque o vento tinha mudado durante a nossa subida. Sim. E aí eu comuniquei todo mundo da mudança de mudar a vento. reta. Exatamente. Isso. Então, de que ia entrar na reta, ou seja, todos os procedimentos do avião que você precisa se comunicar com todo mundo, você acaba passando para quem está do seu lado. Eu já fiz isso, mas nunca reparei uma coisa que é um hábito seu. Às vezes você fala pro cara que tá do lado, que você não conhece às vezes, porque vem muita gente de fora, né? Lógico. O vento tá Sakura alvo com 10. Ah, tá. Porra, passa pros outros. É tipo assim, né? Obrigado pra mim, né? O cara é privilegiado, né? Ó, tô te dando só uma dica, que é só A informação é só pra ele. Só pra você. Aí, pô, passa pros outros, Lógico, né? É o passa mínimo, pra frente, olha que legal. Isso é uma coisa, às vezes, a gente conversar. É pra passar pra todo mundo, a ideia é essa. Só que nem todo mundo passa. Entendi. Aqui na... Aí você tem que ficar prestando atenção no rádio, prestando atenção na subida, prestando atenção no que o cara falou. Rádio. O cara falou ou não. E dessa operação toda, o que é o mais difícil? Eu sei que depois que a gente entra numa rotina do dia a dia, as coisas elas se encaixam e a coisa sai. Sim. Mas se tivesse que apontar assim, uma coisa assim, isso aqui é o que mais me dá trabalho. Mudança de tempo rápida. Tá. Tipo assim, você tá vendo que tá chegando um tempo ruim, você tá próximo ao lançamento e você fica na dúvida se vai aumentar o vento lá embaixo ou não. Entendi. Se vai mudar rápido ou não, se vai sair com segurança. A gente procura aqui em Boituva, todos os pilotos, aliás, lançar todo mundo em segurança. Perfeito. Só que pode dar uma zebra. Às vezes você tá voando, lá em cima tá calmo, tem nuvem pesada do lado, mas embaixo já mudou. Entendi. Entendeu? Ou está mudando. E quando eles saírem, queda livre, abrir velame e navegar, pode ter aumentado mais. Então isso me incomoda bastante. Mas é questão meteorológica, né? Entendi. E agora vai entrar a época de trovoada. Tem que ter muito mais atenção. A mudança de tempo ela acontece com mais rapidez. É mais rápido no verão. Nesse período do verão. Ou entrar de frente fria, ou trovoada no verão. Legal. Tá? Entendi. E me diz uma coisa, Zé. Pois não. Se dinheiro não fosse o problema, que avião você teria para você? Que avião teria pra mim? Um King, um C-90. King Air. Legal. É um aviãozinho que é um custo baixo. O É Super um aviãozinho ou gostoso de voar. o Super ou o convencionalzinho? O lá? GT, o C-90 GT. É um aviãozinho bom, eu vou em Jundiaí. É Legal. gostosinho. Meu tio teve um. Um avião incrível. É bom avião, muito bom. Muito bom. E muito bonito também, eu gosto dele, acho o avião bonito. Ele é bacaninha. Me diz uma outra coisa, Zé. A gente estava falando de avião e da operação. Pois não. Muitas vezes eu fico do lado do pessoal do manifesto e estou trabalhando na escola, né? E a gente ouve o rádio dos pilotos. Sim. Então a gente ouve a conversa no rádio. Você tem alguma história engraçada de rádio para contar pra gente? De alguma coisa? Porque eu vejo umas coisas no rádio que eu falo, não parece nem que é rádio de avião, não parece nem comunicação de aviação, o pessoal tá lá batendo papo, contando história. O pessoal às vezes começa a conversar e... É que é uma fonia meio que nossa aqui, né? É, uma fonia só da área. Só da área. Entendeu? Só que o pessoal às vezes esquece que tá voando e fica batendo papo, falando receita de bolo. Esquece que tem mais Só que gente atrapalha ouvindo. os outros, né? Entendi. Mas tudo bem. A gente nota que as pessoas falam um período e depois voltam no assunto. Entendi. Então tá valendo. Já houveram pessoas que estiveram voando aqui que falavam demais. Entendi. Aí você queria lançar, não conseguia, porque você tinha que ter o tempo do cara do rádio embaixo, cara, você não conseguia. Lógico, não é um telefone, é um rádio, cada um Tava fala de uma na sua vez, né? Tava na sua vez de lançar e o nego batendo papo. E não para de falar. Aí um conversa com o outro, não para de falar. Que se mancou. Aí, infelizmente, tem esses problemas, né? Quando era criança, a gente dizia que isso era falta de simancol. Era. Tem muita gente que não tem, né? Esse que é o problema. Ô Zé, e o que você não faria nem por 1 milhão? Na profissão. E 1 milhão? Nem por 1 O que milhão. eu não faria? Que você não faria, nem por 1 milhão na sua profissão. Como piloto. Eu acho que a lealdade é o básico da sua postura. Tá. Eu jamais trairia a confiança de alguém. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Você tem que tomar cuidado com sua conduta. Então, eu jamais vou estressar por alguma coisa assim que não precisa estressar, só se tiver motivo. Entendi, lógico.
tá? Você tem que ponderar, avaliar e resolver. Entendi. Tá? Quantas vezes você, vamos supor, você está com um problema hoje aqui, putz, não tem que resolver, como é que eu vou fazer? Aí você vai para casa, fica pensando, no outro dia as coisas se resolvem automaticamente. Entendi. Aí, porra, acontece. Acontece, sempre. Acontece. Sempre. Então, às vezes você fala alguma coisa que você não deve. Calor da batalha, né? Pôr do sol, tem que subir, fila de avião para lançar, vai lançar depois do pôr do sol, que não tá certo. Tem aluno a bordo. Então é um conjunto de coisas que vai te estressando. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, para não chatear quem não deve. Pode acontecer. Lógico, entendi. Né? Já aconteceu de eu dar um esporro no embarcador, mas não era com ele. Porra, embarca logo! Depois eu peço desculpa, desculpa, Isso aquela é hora. coisa do ser humano, né? Às É, vezes não, acaba- mas é o momento. A Entendeu? gente- o E as importante- coisas mudam muito rápido. O importante é essa reflexão, né? Eu peguei pelo É. não era pra ele, né? Aquilo ali eu queria ter falado pra fulano e acabou sobrando pra ele, né? Não é questão da pessoa. Você está falando, Da tentando resolver situação, a a situação. situação, não é com a pessoa, Porque é com não a é a situação. pessoa, é um grupo, é uma empresa que está precisando fazer aquilo. Entendi, E também não depende dele, depende dos outros. entendi. Só que tem limite, né? Pra você resolver. Tentar resolver. E o contraponto, Zé, o que você faria de graça na profissão? O que eu faria de graça? De graça na profissão. Que te dá tanto prazer que que se você não precisasse de dinheiro, você faria Eu acho o tranquilamente. seguinte, o importante é você fazer o que gosta. Tá. Fica tudo mais fácil. Então, tanto faz eu estar voando em Boituva, estar voando em São José, estar voando na Executiva, voando em Bragança. Você fazer o que gosta não tem preço. Entendi. Então essa sua resposta já me matou uma pergunta que eu ia fazer aqui pra você, que era assim, né? O que te dá prazer, né? Isso é notório, a gente consegue perceber que você gosta de lançar, Sim, né? sim. Tem muita gente que tenta vir pra cá, mas pelo dinheiro, porque a economia hoje não tá lá essas coisas, a gente passou por excelentes momentos Sim. na aviação e hoje está difícil, as pessoas tentam colocação e a gente sabe que não é porque o cara tem 2.000 horas de voo que ele é capaz de catar um caravan e lançar, né? Isso depende da necessidade da empresa também. Pode acontecer da pessoa vir procurar uma vaga e não ter vaga. Entendi. E pode acontecer da pessoa não estar nem procurando e, pô, você não quer voar para mim? Pode acontecer. Depende do momento. Aqui acontece. Acontece. Aqui acontece. Acontece. Então, às vezes você quer trazer um amigo, por exemplo, não é o momento, não dá certo, porque não está precisando. Entendi. E muitas vezes, né, tá precisando Tá e não precisando tem falta e não quem tem chame. quem chamar, normal. A gente Então, vive isso sempre. o dinheiro é consequência do trabalho. Sim, A sim. todo o trabalho. Você e seu pai que disse, são profissionais da área, vocês têm escola, é consequência do trabalho. Se você trabalhar certo, o dinheiro vai vir. E emendando essa pergunta eu já fiz pessoalmente, mas pra galera, né, Sim. que não teve essa pergunta, Uhum. hoje, né, a Aeroplay ela tá operando com 2 aviões, né, Sim. o Kodiak e o Caravan. E o Caravan? Né? Qual dos dois você prefere para atividade? Assim, eu tô muito mais. O que te completa mais? Eu como prefiro o piloto? Kodiak. O O Kodiak. Kodiak é mais perto de comando, ele decola mais curto, pousa mais curto. Em cruzeiro ele é mais rápido. No caso do cruzeiro, para nós não faz diferença, porque não vai voar muito em rota, só quando eu translado. Mas ele é uma máquina legal de voar. É muito bacana. E isso tem a ver com a máquina, não com a idade. Por exemplo, eu sei máquina. não, a informação que eu tenho que o Kodiak é o avião Kodiak Uhum. da Quest, o avião da Aeroplay. Eu acho que é o avião mais novo que lança paraquedista no país, é isso? É Tá. o mais novo. Mas não é por ele ser mais novo, na verdade a sua preferência é pelo tipo de voo que ele traz para É o você. tipo da máquina. Legal, Ele é mais legal de voar do que o Caravan. legal. Eu vou os dois, né? É. Mas é mais legal voar o Kodiak. Né? Nós tivemos em Uberlândia, você vê que a pista é curta, quente, dia ventando muito, ele vai embora. Poderia ser uma mais- comparação do tipo assim, eu voando um Kodiak, eu tô num Golf, e aí quando eu tô voando o Caravan, que é mais antigo, uma tecnologia mais antiga, eu tô voando uma Brasília. Seria alguma coisa assim ou não tem nada a ver? Não chega tão Não é tão diferente discrepante. assim, não. O que acontece no Caravan? O Caravan ele tem uma asa maior, tá? Então é normal que o avião que tem asa maior ele tenha uma inércia maior também. Você dá o comando, ele demora mais para responder. Responde. Entendi. O Kodiak você pode ver que a asa é mais curta, então ele gira rápido.
E nisso, o que acontece? Como o perfil de asa dele é diferente do Caravan, o Kodiak no caso, você lança mais lento. Ah, que legal. Tá. Então é melhor, inclusive, pro Para o paraquedista. lançamento Pro paraquedista, inclusive, porque a O gente vai sair Caravan com média menos de vento. lançamento, vamos supor, tá com o avião pesado, tá começando a sair o pessoal. Você começa ali com 75, 70, e vai matando a velocidade Nossa. conforme vai saindo o pessoal ficando mais leve. Entendi. Você chega até 60 com o Caravan, Nossa. tá? E o Kodiak chega a 50. Nossa, que legal. 50 nós no lançamento. Acho que eu vou querer sair por último toda vez, então, sabe? 50 nós, traduzindo, é 1.8 cada nós, né? Dá 80 km. Nossa, que interessante. É lento. Ele é mais lento para lançamento que o Caravan. Isso é muito legal. Isso, nossa, pra eu que competia Forway e tudo mais, eu não sei se ele é muito bom para lançamento de time, assim, 5 na porta, tal, essas coisas. Ele é bom. Só tem que saber Saber ali dosar os compensar ponteiros, ele. né? Compensar o parâmetro de motor e compensar os comandos, né? Você me diz uma coisa, qual é a tua sensação? Eu vi o tanto que você gosta, o quanto você conhece, o quanto é legal, Sim. assim, ver você falando disso, né? Porque a gente convive com você, eu convivo com você no dia a dia, nos finais de semana, né? Sim. Mas eu não sabia que era tão legal quanto você falando. Sim. Eu queria saber como você pensa, ou se você pensa, como é que você lida com a questão da responsabilidade. No seguinte sentido, não de você ser responsável por alguém, mas quando a gente é piloto do avião, em teoria, todo mundo que a gente está levando é a nossa responsabilidade. Sim. Se você pensa nisso, se você pensa dessa Penso. maneira, e como você lida com isso no teu dia a dia, não só no paraquedismo, na vida de piloto. Como é que Sim. você, como piloto, sempre lidou com isso? De, tô transportando aí 18 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 2 pessoas, não importa, são 2 vidas, são 50 vidas. Como você lida com isso desde sempre, hoje em dia? Você tem que tomar cuidado com várias coisas. Inclusive, você tem que se programar para aquilo, fazer um planejamento. No caso de aviação executiva, tem que ter comissaria. Certo, Você tem que imaginar como é que vai estar o tempo naquela rota. certo. Procurar não trazer nenhum desconforto para os passageiros. Entendi. Lógico, o tempo, às vezes acontece alguma virada. Então, quando você tiver uma previsão de tempo ruim na chegada, por exemplo, você tem que avisar, falar, na chegada nossa não vai estar muito bom, pode ser que a gente tenha que alternar. Você tem que deixar a pessoa preparada. Entendi. No caso do paraquedismo, a gente se preocupa o tempo todo também. Por quê? Você tem que se preocupar com o aluno que está descendo. Pensar, será que ele vai chegar bem? Será que ele não vai pousar fora? Entendi. Será que ele vai avistar a área? A gente acha, a gente olha para baixo, a pista está aqui embaixo. Tá O vendo? cara não vê. Tá vendo, Põe o pé para o lado, a pista está embaixo. E às vezes a pessoa não acha a área, a pessoa vai embora para o trevo, vai embora para Sakura, pousa fora. Essas coisas a gente comenta Pode muito, acontecer. né? Às vezes a área está exatamente debaixo do aluno, o aluno pega Acha que é outra. a linha direcional, né, o batoque para girar para um lado ou para o outro, aí ele gira 360 e não Dá vê uma a área, desorientada. tá exatamente debaixo dele, cara. É muito engraçado E às isso. vezes ele pode afastar e não voltar. Quando ele perceber que onde está a área, ele não consegue chegar. Acontece. Então, a preocupação é constante. E você estava falando de tempo, né, condição de tempo e tal, aí você já puxou uma pergunta interessante aqui. Pois não. Sua experiência toda, todos esses anos que você voou, qual foi assim a situação assim mais crítica que você passou? Se tiver mais de uma, assim, ou uma pane, ou um problema, ou um pouso que você teve que antecipar, alternar para um outro lugar, assim, sim. o que foi mais impactante? Eu, por exemplo, já vivi com vocês a experiência de estar trabalhando aqui e de chegar um vento muito forte, uma chuva forte, Sim. você precisou alternar e pousar em Tatuí. Sim, aconteceu. Então, eu sei que Não adianta você forçar. não Tava é com incomum. gente a bordo, não vou pousar em pista curta, que é Boituva, infelizmente a pista é muito curta, né? Então, se você não tiver uma condição de pista que você possa colocar o avião nela com segurança, é melhor você ir para outro lugar, que seja uma pista mais longa. Talvez nessa próxima pista, que está não tão distante, o vento será outro. Tipo, você está em Boituva. O vento aumentou. Bom, você sabe que Boituva está ruim. Não tem, você pode até tentar aproximar e tal, ou circular em baixa velocidade para guardar um pouco e tentar o pouso. Não deu, alterna. Entendi. Não dá, não adianta. Às vezes pode demorar, pode ser que seja rápido.
E como o Edu falou... Porque assim, a minha pergunta É isso que eu ia dizer. é assim, querendo ou não, só acontece com quem pratica, só acontece com quem Sim. faz muito, né? Sim. É igual o reserva no paraquedismo, só vai ter reserva quem saltar. É. Então, o que tem nesses 29 anos, né? De 37 anos. 37 anos. 29 mil horas. Conta pra mim, o que foi assim, a coisa assim que fala assim, nossa, essa vez foi complicado mesmo. Ah, já aconteceu de eu pousar no mato com o avião. Nossa. Era um translado, um amigo pediu para levar um avião de um ponto A para B. No meio do caminho, o motor apagou. Não tinha o que O fazer. motor apagou. Tive que pousar no mato. Dei partida, não deu, fui pra pouso, pousei no pasto lá. Aí fui lá pra beira da Dutra, meu amigo ia passar de carro, porque tava vindo dessa cidade A para B, pra me buscar. Eu tô lá parado no acostamento, ele passou, batendo papo, não me viu, falei, pô. Você pousou paralelo à Dutra, foi isso? Tava bem próximo à Dutra, Que legal. num pasto ali, uma baixada. No sentido, que Aí legal no eu- sentido de que é. deu tudo certo, né? De Aí que foi resolveu. eu fui lá pra beira da Dutra, esperei o dono do avião passar, ele passou, não me viu, falei, porra, eu tô aqui, caramba. Na época não existia celular ainda. Aí fiquei lá, aí fui a pé pro posto, liguei pro meu amigo me pegou, ele ficou bravo também, falei, porra, como é que ele não te viu? Eu falei, não viu, ué. Entendi. Zé, no paraquedismo, a gente, com relação a esse mesmo assunto, a gente treina as possíveis panes, as possíveis anormalidades e o que fazer. E na aviação é diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que eu entendo como paraquedista é que se eu tiver alguma anormalidade, alguma pane, eu vou reagir como eu fui treinado e tá tudo ok. Pra você é igual? É a mesma coisa. Quando o só motor que- apagou, o motor apagou, eu vou seguir o procedimento que é o padrão e ok. É ok. Tranquilo. O máximo que aconteceu foi quebrar um pouco o trem de pouso lá que não tinha jeito, era um pasto irregular. Quebrou um pouco o trem direito, mas não machuquei, graças a Deus. Entendi. Depois consertou, voltou a voar, trocou de aeronave depois. Agora, no caso do avião, você tem também o procedimento de emergência para decolagem, para subida, fogo. Não é o caso do paraquedismo, porque você se preocupa com saída da aeronave, queda livre, abertura, né? Tem muito Sequência de menos seriam assim, uma sequência... preocupações, vai. São procedimentos diferenciados. Agora o avião você tem a decolagem, subida. As primeiras 5 minutos, se vai ter alguma novidade ou não, você tem que ficar atento a isso. Entendi. Principalmente o monomotor. Porque se você está subindo, você está ganhando altura aos poucos, né? Entendi. Agora, os primeiros 5.000 pés você tem que ficar esperto. Tá. É normal. É a parte que eu tenho mais medo também. Porque Incomoda, como eu né? tenho, como eu tenho um pouco de conhecimento de aviação, é natural que a gente sabe que a parte mais crítica da aviação é pouso e decolagem, né? A pior pane que tem é a pós-decolagem. Entendi. A pior pane. Abaixo de 2.000 pés. Entendi. Logo que você Não dá tempo de fazer muita coisa. Entendi. É escolher uma área para pouso e resolver. E é aquele jeito, né? Tipo, é ali que eu vou e ter certeza que tomou digamos assim, a decisão correta e que, né, tudo aquilo que você mentalizou. E isso é uma dúvida até que eu tenho. Eu como paraquedista, eu penso também a mesma coisa, que deve ser a mesma coisa para vocês como pilotos. Quando você tá lá sobrevoando aquele lugar, pô, aqui, se eu tiver uma pane em tal lugar, acho que eu posso ali dar para pousar, ali dá para pousar. É bom você saber onde você tá. As opções. Eu acho que quando você voa num lugar com frequência, como é seu caso aqui e em outros lugares que você voa, quando você não faz... Como você não voa, não é itinerante, você não está num monte de lugares diferentes, acho que fica mais fácil isso. Fica né, mais Zé? seguro. Um amigo paraquedista, o Kevin, o Kekel, há um tempo atrás ele pegou uma foto aérea e falou pra mim, tá vendo essa foto aérea? Aqui tem um K, é um prédio em formato de K em Boituva, ele aponta pra área. Ele começou a citar um monte de pontos de referência para que se eu tivesse uma visão pequenininha do solo, eu soubesse onde estava a área. Sendo legal. paraquedista. Fez uma carta isso foi da muito área. legal. É bacana. Ele meio que me mostrou de uma maneira leiga, Então, isso é bacana simples, você divulgar. uma carta da área, ou seja, de como eu encontrar a área, mesmo que eu não tenha visibilidade total. Pode Achei ter uma muito camada legal. média altura aí que você saiu e fechou mais. E aí você tá numa condição que você tá overcast embaixo.
Por Aí exemplo, de repente aparece um buraco ali, você vê alguma coisa, opa. E aí serve de referência para poder, uma se eu boa- conheço o lugar, Essa é uma boa eu consigo chegar no prática, pouso. viu? Uma boa opção. eu sei que o essa carta. paraquedismo, ele a princípio, né, é navegação, né, mas uma navegação sem motor, sem nada, como se fosse um planador e tudo mais, só que muito menos, né? Paraquedas abriu é o tempo inteiro para baixo, não tem arremetida, Sim, né? sim. E pilotando paraquedas, eu vejo que eu saltando muito aqui em Boituva, né? Eu devo ter aqui, pelo menos em Boituva, cerca de 8.500 saltos aqui em Boituva. Em Boituva. Eu percebo que os meus times de altura, de tudo, até meu pouso, se eu for fazer um pouso de alta performance com meu paraquedas, eu não preciso olhar altímetro, nem se eu tiver sem sonoro, eu consigo fazer a mesma coisa Vai sempre. acostumando. A aviação também provavelmente deve ser a mesma coisa, né? Mesma Quando coisa. você voa muito num lugar só, Sim. só de você olhar as figuras, você sabe a altura que você tá. Eu tô dizendo isso porque eu fui pro Paraclete, lá na Carolina do Norte, e fui começar a saltar lá, num treinamento de time, eu perdi todos os meus setups. Eu não conseguia mais acertar nada. Era tudo diferente, né? Porque assim, novo. mudou o ambiente, mudou a pressão, mudou tudo, a altura Temperatura. onde eu tava, a temperatura e todo. Para eu poder começar a pousar bem, demorou 15 saltos para eu poder entender o lugar, a altura que eu tava. Era assim, muito Ficar incrível. quadrado, né? Eu Não sai. sempre oriento também os paraquedistas sobre a pressão atmosférica. Que a nossa pressão jogada padrão é 1013. Acima de 1013 está alta, abaixo de 1013 está baixa. Então o que vai influenciar? Na performance do velame, na aproximação e pouso. Tá? A altitude nossa aqui é 2.050 pés, então 2.000 pés. Agora, se a pressão estiver baixa, muda. Só para poder ilustrar, né? Que sempre que a gente fala de altitude do solo no lugar que a gente está, em relação ao nível do mar. Nível do mar. Né? Então a gente está a 2.050 pés em relação Acima à do água mar. da praia lá, digamos Exatamente, assim. Né? porque na aviação a gente tem o nível do mar como padrão, a referência. Tá. Na praia a gente geralmente tem mais sustentação, né? Eu vou A pousar, pressão é maior. então quer dizer, vou subindo, vou ficando com o ar mais rarefeito, Exatamente. minha asa vai se comportar de uma forma aonde eu vou ter que ter, entre aspas, mais velocidade para ter um pouso. Quanto mais alto eu tiver, mais rápido eu vou chegar e mais aquelas tamancada. E na aviação é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, uma E coisa que temperatura orienta também, né, Zé? Não é só Temperatura. altitude, nível do mar, mas Temperatura temperatura. também influencia Eu vejo bastante. em Boituva aqui, na época do inverno, é uma delícia de pousar. Porque a pressão tá ótima. E no verão não é tão agradável assim. Muda a densidade, né? Muda a densidade. Então, você tem uma aproximação ali com mais cuidado no calor. Eu falo pessoal, tá chegando o próximo meio-dia, cuidar na aproximação e pouso, não faz curva baixa, procura pousar em área que não tenha muita construção, tá? Se tiver muito vento ou sem vento até, por causa de térmica, Entendi. a área limpa é melhor. Sim, perfeito. Tem uma história que eu acho legal, desse lance de você estar acostumado com o lugar, que um piloto aqui de Boituva da antiga também, voa há muitos anos aqui, até fazer a fofoca, vou falar o nome dele, que é o Caio. O Caio uma vez comentou comigo, falou, o Zé ele voa tão bem em Boituva, o voo do Zé é tão incrível, que se você subir com um piloto automático, voando com piloto automático num avião, ou se você subir com o Zé, vai ser exatamente o mesmo voo que você vai fazer. Que nada. Então é isso aí. muito legal essa história que Bacana. ele falou para mim, de mostrar da sua capacidade de fazer algo com assim muito próximo da perfeição, muito muito bem feito, Zé. Eu penso o seguinte, quem está ali atrás está de costa pra gente, de costa pro painel. Então, qualquer coisa que você faça brusca ali vai incomodar demais as pessoas. Entendi. Então você tem que fazer a curva coordenada, evitar de estar em formação. Tem hora que não tem jeito, você vai passar a camada, você Lógico. vai ter uma camada assim mais fechada. Mas tendo brecha é melhor evitar. Entendi. Então faz o movimento suave, entra na reta, avisa, entrando na reta, Entendi. entendeu? Não deixar as pessoas de surpresa, porque isso aí influencia diretamente na sequência das pessoas. Eu queria só colocar um parênteses aqui, a gente falou algumas vezes de reta. Só para quem está assistindo a gente, na verdade, quando a gente fala de reta, para quem é paraquedista, para quem é piloto é fácil, para quem não é a reta de lançamento. Na verdade, Exatamente. Dependendo do tipo de vento, o avião tem uma reta que faz, isso aqui em Boituva, em qualquer área, que é a reta de lançamento, onde o piloto coloca uma trajetória baseada no vento
para poder a gente estar sempre no vento positivo, para lançar os paraquedistas numa área onde ele vai ser levado até a área de pouso. É isso, né, Zé? Exatamente. A gente verifica o vento do solo até 5.000 pés Perfeito. e no lançamento. É. Por quê? Do lançamento até 5.000 pés descendo, está em queda livre. Entendi, Se tiver alguma deriva é muito pouco, só se for um vento muito forte, entendi. tá? Acima de 35 nós. Aí tem deriva também em queda livre. Mas vamos supor, um dia normal. Você verifica do solo até 5.000, como é que está a condição de vento, direção e intensidade. Perfeito. E verifica na reta de lançamento, um 140, ou 120, 160. Entendi. Como é que tá para você fazer uma reta que o avião não desloque tão rápido e que as pessoas saiam sempre na positiva, como você falou. Perfeito. Eu tive o privilégio de algumas vezes, quando tinha o banco, né, do copiloto ali, o Zé decola o avião, tal, fala assim, pega aí. Tá contigo. Vai lá, tá contigo. Cara, Vira o GPS para você, ó, não sai dessa área. e aí assim, eu tinha a área lá e eu ali, né, tipo assim, bom, se ele olhar pra mim em algum momento é porque eu fiz alguma coisa assim mais a risco, porque assim, né, a gente tem assim o nosso labirinto ali, quando Sim. você tá voando, você tá ali sempre alerta, né, então você tá lá, tranquilo, vendo os instrumentos, eu lá olhando o GPS, de boazinha, eu falei assim, não, eu vou fazer tudo certinho, aí eu vou até os 4 minutos. Os 4 minutos ele assume o comando, está lá, já está, sei lá, 8.500, 9.000 pés, 10.000 pés, mas é muito gostoso. É bacana. Porque, de verdade, isso é uma coisa que, assim, o meu sonho sempre foi ser piloto. Sim. Né? O paraquedismo me desviou exatamente quando eu estava fazendo o meu PP. Então eu estava fazendo a teoria do PP para tirar o meu piloto privado, e aí tinha um cara na teoria, que ele era do norte, e aí o apelido dele era do norte. Aí ele falou assim, Do norte. pô Edu, vamos fazer paraquedismo, vamos fazer uns paraquedismo. Eu falei, não, cara, meu avô me deu a grana, é pra eu fazer o curso de PP, cara, eu tenho que fazer. Não, mas a gente só vai lá, faz um salto. Cara, acabou. Esse um salto acabou. A O cachaça. paraquedismo me tirou do caminho, porque assim, eu gosto muito da aviação. Ah, mas quem sabe você faz agora? Sim, agora eu tô vendo aqui Agora eu tô te incentivando. Não, mas eu, Tá contigo. eu quero realmente fazer. Isso aí já tá nos meus bacana. planos já. Espero Deixa as que coisas darem uma clareada, conclua. eu vou tirar. De repente não era o momento para você fazer, de repente é para você fazer agora. Sim. A vida continua. Às vezes, Realmente. às vezes a vida toma um rumo diferente, a gente tem que se adaptar. Né? Você é um grande profissional. Todo mundo tem você como boa referência na área, ou aqui, fora do país também. Só que você tinha objetivo, esse objetivo mudou, que era o curso de piloto, mas nada impede você fazer agora. Meu irmão foi fazer curso de piloto com 38 para 40 anos. Então, E aí ele falou, eu falei, você pretende ser piloto privado? Ele falou, não, pretendo ser piloto, sempre quis ser piloto. Então vou fazer o curso para ser piloto. E aí foi ele sendo piloto e decidindo fazer, e eu queria fazer o curso de paraquedismo e nunca fui atrás de verdade. Quando meu irmão emagreceu e fez o curso de piloto e se formou piloto, eu falei, pô, não fiz curso de piloto, como é que eu não vou ser paraquedista? É tão mais fácil do que ser piloto. E aí foi, na verdade, a conquista dele que me incentivou a vir saltar aqui em Boituva. Ou seja, é graças a ele que hoje em dia eu tô aqui trabalhando, que vivendo bacana. paraquedismo. Uma boa, bela aquisição. Em 2018, mais ou menos, isso reacendeu novamente. Você sabe quem é o Adson, né? Ele é de Pernambuco. Recife. Aí tem a galera muito legal em E aí Pernambuco, né? ele falou, Edu, vamos lá, vamos fazer, e não sei o que. Eu fiquei me coçando, ele fez umas contas lá, ó, a gente vai fazer tanto, é isso, não sei o que, é isso, não sei o que, com também 80 mil, a gente tira o PC e tal, e a gente já começa a trabalhar aqui, não sei o que lá. Aí eu fiz as contas, falei assim, até daria, mas eu falei assim, sinceramente, eu acho que eu vou, se eu partir pra isso, né, eu acho que o complicado da sua vida é tudo... Aquilo, assim, cada escolha é uma renúncia. Não Sempre, tem como. sempre. Então, se eu fosse partir naquele momento para esse sonho, eu ia causar um transtorno de quem está em volta de mim, né? De ausência financeira e tudo mais. Você tem que pensar quantas pessoas dependem de você, primeira coisa. Exatamente. Tá? Então, peguei e deu... Quantas pessoas dependem de você, aí você tem que avaliar essa mudança de objetivo. O que vai acarretar na vida das pessoas.
Então tem hora que você tem que dar uma segurada, mas de repente você faz aí o seu piloto privado, depois você faz o seu PC com calma. Sim, assim, mas assim, eu não Entendeu? Agora, paraquedista bom você já é. Sem pensar Agora- no processo inteiro. Às vezes também tem. Agora a gente vai pode fazer de ser maneira, piloto bom. de maneira mais lenta também, né? Não precisa, às vezes, juntar tudo para poder fazer de uma vez. Sim, Meu irmão, ele já tem um... quando ele foi fazer, ele não fez tudo lá, ele não juntou o dinheiro para poder fazer. Ele fez o comecinho. Ele já lá. é o profissional bom no Isso. paraquedismo, agora vai ser um profissional bom na aviação. mas não me arrependo, tudo que eu fiz, Não, assim, isso é importante. porque A gente sofre com frustrações. Aham. Não sofra por isso. Às vezes não deu para fazer aquele momento, faça agora. Faz depois. Entendeu? Zé, o que falta você fazer na aviação, Zé? Que você gostaria de fazer? Que você não fez? e Eu gostaria acho de que eu fazer? já fiz tudo Falta que eu alguma queria. coisa? Não, falta nada. Tá legal. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Tô rodeado de pessoas boas. Que bom. E a gente fica feliz por isso, Zé. Tá? E agradeço vocês aí a participação, sucesso. Então, e para finalizar, qual foi o fato mais engraçado que ocorreu aí nesses 37 anos voando aí? O que você pode contar para nós? Rapaz, foram muitas coisas, hein? Mas uma coisa interessante que aconteceu comigo foi em 94. Eu tinha ido abastecer um avião em São José dos Campos, sair de Taubaté para São José, abastecer e voltar para Taubaté, que no outro dia tinha voo nele. E levei uma namorada que eu tinha na época, tá? E abastecemos o avião, na hora de decolar, saímos do chão, travou o motor. Minha nossa. Travou o motor, aí tive que voltar pra pista, não sabia se eu pousava ou se acalmava a Vanessa. Que altura que você tava? Tava a 300 pés. Nossa Minha nossa. 300 pés é muito baixo. Tava a E 300 a pés. distância, 300 pés da pista onde você tinha saído, você estava quantos, mais ou menos assim? Não, eu tava na vertical, porque a pista lá é muito grande. Ah, entendi. Que Entendeu? legal. A Então, os pista 300 tem pés 3 km lá. era o espaço que você precisava, na verdade, pista para tem fazer uma 3 para km. direita e uma para esquerda e pousar. Já voltei, porque a pista era grande. E a cabeceira oposta era buracão. E por que Aí foi o que engraçado? aconteceu? Engraçado porque eu não sabia se eu acalmava a namorada ou se pausava o avião. Porque o psicológico é muito importante, né? Estavam os dois em pane, o avião e... Avião E a namorada? O avião é a Vanessa em pane. Mas deu certo. Depois que pousou foi aquele vexame, cheio de bombeiro na pista, ambulância. Minha nossa. Mas deu certo. Entendi. É, porque você comunica na hora, né? Sim, falei que estava retornando em pane, aí já acionaram o bombeiro do CTA. Entendi. Usou com tudo certinho, tudo Sim. inteiro, tudo perfeito? Sim, tranquilo. Tudo certinho. Só que parou na pista, né? Ainda bem, né? Parou na pista. Ainda bem. Então, Zé, sim, imensamente um agradecimento nosso, a gente não poderia ter Eu que escolhido agradeço. uma pessoa assim, tão formidável, tão assim, cavalheiro para estar fazendo com a Bacana, gente eu que agradeço a esse primeiro oportunidade. episódio do canal e estou muito contente mesmo, muito contente Bacana. mesmo. Sucesso para vocês e abraço pessoal de Boituva e aos paraquedistas. Eu queria agradecer também, Zé. profissionais Acho aí. que eu lhe considero um amigo, assim, eu tenho um carinho muito grande por você. Obrigado. Por tudo que você faz por nós, pela sua educação, pela sua maneira de lidar com todo mundo. Como a gente falou, hoje em dia não é obrigação, né? Mas Não, acho mas que pra a gente tá gente é sempre obrigação aprendendo, sempre, né? né? É isso, A gente está sempre aprendendo. conseguir, né, passar uma energia boa, uma coisa boa, uma informação boa, ser Sim. positiva com todo mundo que a gente convive. Exatamente. E você é esse cara pra mim. Então eu Bacana. me espelho nisso e agradeço, Eu que agradeço. pelos voos, pelos lançamentos, pela sua reta que é sempre incrível. Eu nunca pousei fora. bom. Nunca pousei fora. Isso é bom mesmo, hein? Uma hora vai acontecer, né? Nunca pousei fora no paraquedismo. Tem que acontecer. é Uma hora verdade. vai acontecer, mas eu nunca pousei fora. Tenho aí, tô no comecinho, tenho 388 saltos. Ah, E queria tá te agradecer pela pessoa que você é e pelo teu profissionalismo com a gente. Tá Não, bom? o pessoal de Boituva é muito bacana, pessoal assim que faz diferença. Eu vejo o seguinte, o tempo seleciona. É, Você pode ver que as pessoas saem daqui e voltam, né? Algumas vão e não voltam. entendi. Mas a gente tem que manter a área funcionando, tratar com respeito as pessoas, aprender, saber ouvir. Saber ouvir é muito importante também, Entendi. tá? E qualquer coisa que eu possa ajudar, estou à disposição. Muito obrigado, isso Zé, aí. pelo seu tempo, pela sua Valeu. atenção, por tudo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado. Valeu pela força. Obrigado Ô, mesmo. Obrigado pela parceria, Valeu. galera. Queria agradecer vocês também. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí o Pau na Máquina. E dizer que é só um comecinho.
Agradecer a paciência, A agradecer gente aí está as preparando histórias. umas coisas bem legais para vocês, novos participantes e tudo mais. Então, aquele negócio que eu odeio falar, né? Se gostou, segue o canal, deixa o like, comenta. Eu acho que esse vídeo merece pelo menos uns 100 comentários, porque essa figura que a gente trouxe aqui é uma figura que é um ícone do esporte aí. Né? Quando eu falo do esporte, é um ícone de exemplo de piloto e de conduta que eu tenho muito orgulho de estar aí sempre saltando sobre o comando do... Lembrando, né, que quem manda na aeronave é o piloto, né? É o teu comandante. instrutor não, tá? É o comandante. Valeu, galera. Tamo junto, valeu, galera. Obrigado Valeu, mais uma vez. máquina. Tamo junto.